Então hoje quero compartilhar com você aqui no canal uma fase da minha vida que me trouxe muito aprendizado, uma experiência que eu precisei olhar com cuidado, com carinho e me adaptar, né? A adaptação nem sempre é fácil, mas tem situações que nos atravessam e o que a gente vai fazer? Então, na ocasião, minha filha tinha um mês de vida quando eu fui surpreendida por uma hemorragia importante depois de uma cesárea, já tinha tido alta, tirado os pontos, enfim. E aí, na ocasião, voltei, né, para a maternidade em que eu fiz a cirurgia. E aí me deparei com um quadro assim que não era esperado, não tinha planejado, não era isso que eu esperava, né, para a vida. Mas eu precisei lidar, precisei acolher, precisei encarar minha realidade, saber o que estava acontecendo comigo. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, a doutora falou assim: você não pode nem se mexer, a gente vai fazer contato com a tua obstetra para ela vir aqui e ver o que está acontecendo. E aí tive uma síndrome rara, onde você perde muito sangue. Geralmente você perde todo o sangue do corpo, porque acontece, o útero, né, fica flácido. Se chama útero de Couvelet, segundo, né, o diagnóstico que eu tive. E aí você precisa fazer uma esterectomia, senão você vai a óbito. Então estava tudo fluindo ali, eu, né, lidando com a Júlia, a maternidade, né, eu mãe de primeira viagem, né, muita coisa aprendendo, não tenho nenhum manual. Cada um lida, né, da melhor forma que pode. E aí eu precisei ser internada, fazer a cirurgia, fui pro CTI. E minha filha ficou lá na casa da minha mãe, com minha irmã, né, minha família lá cuidando. E depois disso tudo, depois da cirurgia, a doutora veio conversar comigo, muito mexida. Falou: Sandra, você teve um quadro bem importante, né, fiquei com muito medo de perder você, porque foi bem delicado. Eu tive que passar por transfusão, né? E depois disso, eu fiquei uns 3 dias ainda no CTI para ver como que eu ia reagir. Fiquei muito fraca, só que eu não tinha noção de como eu estava. E aí depois que eu tive alta, voltando para casa, a gente lidando com esse turbilhão de emoções, porque não é só um procedimento no corpo. Como é que fica a sua mente, como é que você lida, né, com essa situação, porque quando algo atravessa a nossa vida, e pode ser em qualquer área, às vezes a gente é surpreendida por um processo de demissão. Você não estava esperando e você lida com uma realidade. Às vezes é uma separação, às vezes é uma perda, né, gestacional, às vezes é a perda de alguém. Então, são traumas, são situações que a gente não espera no programa, mas acontece. E naquele momento ali, independente do jeito que você está, você precisa lidar, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui com você, porque diante de uma situação dessa, que os nossos sentimentos são legítimos, né? Não é, mostrar que não está acontecendo nada, levar da melhor forma, mas a primeira coisa que eu fiz é acolher, entender como é que o meu corpo estava se sentindo e pedir ajuda para eu entender como é que o meu corpo ia funcionar depois daquilo ali. Na ocasião eu fazia terapia, aí eu liguei para minha psicóloga, pedi para ela conversar com a minha obstetra e entender. Eu achei tão lindo que a minha obstetra fez o desenho do meu corpo com e sem o útero, como que ia funcionar, os ovários, né, ela manteve, e como é que ia ser o funcionamento do meu corpo para eu saber lidar comigo. E eu achei tão assim, tão cuidadoso da parte dela, tanto da minha psicóloga quanto da obstetra. Elas conversando para me ajudar. Agora, se eu não pedisse ajuda, se eu também não entendesse que eu precisava daquele momento, eu talvez criasse um monte de pensamentos, de situações ali que nem eram verdadeiras, né? Então, ali eu precisei lidar comigo para saber como é que eu ia atravessar esse processo com uma bebê de 1 mês. Não pude mais amamentar. Então, são situações que você precisa lidar e tomar uma atitude, né? E ainda debilitada. E o detalhe é que, assim, não só amamentar, também não pude pegar a Júlia no colo, porque eu não tinha forças, porque eu perdi muito sangue. E a doutora me explicou que é como uma pessoa num processo de leucemia, porque perde todo o sangue e fica muito fraca, né? E passa por uma transfusão, até isso tudo, até o teu corpo estabilizar leva um tempo. E aí eu precisei viver um dia de cada vez. E eu aprendi muitas coisas nesse processo, porque todos os nossos processos nos ensinam. Quando a gente acha que tem controle das coisas, tudo planejado, e do outro lado, minha casa, lá com o quartinho da Júlia pronto, conforme eu sonhei, com tudo arrumadinho. E eu queria curtir aquele momento, ficar lá trocando roupa, sentir o cheirinho do bebê.
Eu não pude vivenciar isso. É uma frustração? Sim. É um trauma? Sim. Mas a gente não está livre disso, né? E quando essa situação, né, acontece com a gente, de alguma forma, a gente precisa tentar lidar da melhor forma possível para sair desse quadro. E cada um tem o seu tempo. Eu não estou falando aqui que é fácil, é desafiante, mas é tão bom a gente ter um apoio, é tão bom a gente saber com quem a gente pode contar, não é? Para poder passar de forma mais leve uma situação dessa. Então, eu fui me recuperando, né? Dessa cirurgia eu tinha acabado de fazer uma cesárea e fiz uma esterectomia. Então, fiz um corte na horizontal e um na vertical. E aí, estética, tudo que a gente se preocupa, né? Enfim, eu tive que saber lidar e entender que eu tive uma baita oportunidade de viver. Porque era um risco de morte? Era, do jeito que eu fiquei. Uma cirurgia do porte que foi, precisava de alguns cirurgiões, não podia ser um só. Eu tive, assim, a grata surpresa de ter um mestre da UFRJ no centro cirúrgico no dia que eu tive essa questão, que foi o professor da minha obstetra. E assim, em todos os detalhes, mesmo no caos, a gente vê o cuidado de Deus. Porque às vezes é a situação que te deixa sem fôlego, mas Deus não perde o controle, né? Parece até um chavão, mas Ele não perde o controle. E às vezes no momento mais difícil, não sei o que você está vivendo hoje, mais delicado, e a gente questiona, mas por que, né, isso? E eu fiz todos os exames pré-operatórios. Fiz exame para ver o feto, porque eu já engravidei com 39 anos. Como é que estava a minha saúde, tudo normal. Não tinha nenhuma doença pré-existente, nenhuma propensão a isso, enfim, nada. E isso me acometeu. Então, é saber lidar com essa situação e entender que quando a gente passa esse dia de caos, não é o fim da nossa vida. Só que eu tenho um versículo que eu amo que diz assim: assim como pensa a tua alma, assim é. Se eu achasse que era o fim, para mim seria. Porque a minha mente e o meu corpo ia se preparar para esse fim. Mas eu entendi que minha filha estava ali comigo, eu precisava ter força para saber lidar com a nova Sandra e viver da melhor forma, para vê-la crescer, enfim. E às vezes, assim, a gente planeja muita coisa e não sai do jeito que a gente desejou, do jeito que a gente planejou, mas é respirar. Então, acolher, sentir, né, entender qual é a tua realidade e perguntar como é que eu posso viver da melhor forma essa situação. Já que eu tô aqui, ela é minha, né? De alguma forma a gente está lidando. Como é que eu posso lidar com isso de forma que eu viva mais tempo, que eu consiga sair disso, né? Sem tantas tristezas. É óbvio que tem um período do luto, né? Você fica ali triste por um tempo, mas tudo passa. A questão também é, mentalmente, quanto tempo eu vou ficar naquilo ali? Porque eu poderia criar como um protocolo. Só que ela fez a esterectomia e toda vez que eu estiver numa roda, numa situação, eu me apresento assim. Então, eu não queria esse rótulo, só esse rótulo, porque você pode visualizar uma situação como algo de fato que marcou, mas que teve aprendizado, ou como uma situação que veio para poder, sabe, dar um fim. E na verdade, para mim, não foi um fim, foi um começo de uma nova história. Mesmo com dor, mesmo com tristeza, é importante que a gente tire aprendizados. Então, estou compartilhando aqui a minha experiência, não que para você, né, seja da mesma forma. Eu tenho um perfil, você tem outro perfil, mas quando a gente tem oportunidade, tem fôlego, tem muita vida. Tem muita vida. E assim, hoje eu consigo entender exatamente o que uma mulher passa num quadro desse. O que ela sente, você tem mais empatia, você percebe a dor do outro, você entende exatamente o que aquela pessoa está vivendo. Então, se algo hoje está atravessando você na sua vida e que está um caos, você não está entendendo, respira, busca ajuda, tem o meu contato aqui no YouTube, no Instagram,
E quem sabe a gente pode conversar sobre essa fase, esse processo, para que você passe de forma mais leve, mais tranquila possível. E, de alguma forma, quando essas coisas acontecem na nossa vida, a gente sai um pouco do controle. A gente aprende que a gente não tem controle quando a gente até acha que tem controle, mas não tem. Não tem controle com nada, tem controle com amanhã, não sabe. É viver um dia de cada vez. E nesse processo eu aprendi a viver um dia de cada vez. Eu não sabia como é que ia ser o amanhã, como é que eu ia lidar com a minha filha, como é que o meu corpo ia reagir, se eu ia conseguir. Mas depois de 3 meses, todas as minhas taxas estabilizaram, com boa alimentação, com descanso, com cuidado. E aí não fiquei com nenhuma sequela. E eu sou muito grata por isso, porque eu tive essa oportunidade, que não foi fácil, né, no meu processo, mas eu consegui. Então, que essa mensagem aqui, de alguma forma, desperte você. Desperte para olhar para o que você viveu não como um fim, mas como o início de uma nova história. E se você está de pé, tem muita vida para você também. Então, se você tem um amigo, uma irmã, uma prima que tenha vivenciado isso, compartilhe esse vídeo com ela se fez sentido para você. Quem sabe pode ser uma mensagem que a inspire a confiar e acreditar que tem muita vida pela frente. Tá bom? Um beijão!